algumas pessoas lá no fundo que eu não havia visto. De antemão já desejo a vocês um feliz sábado. Para mim é um prazer, é um privilégio, o irmão também que agora estou vendo ali. É um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma família no mundo todo. Somos um pequeno grupo, ou como um hino de quando era criança, somos um pequeno povo muito feliz. Eu me lembro quando criança, e eu preguei quarta-feira na Central de Várzea Grande, como na minha época, quando criança, quando essa garotinha pequenininha, acredito que deve ter uns 5, 6 anos, já lembrava, chegavam pessoas, visitas na igreja, lá no Paraná. Os irmãos não conheciam aquela visita, mas já era uma briga para levar aquele irmão na casa, para estar na casa, para conversar. Hoje em dia, infelizmente, igrejas maiores, e isso eu falei quarta-feira na Central, que membros da mesma igreja, muitos anos dentro da igreja, e nunca se conversaram, ou nunca foram na casa do irmão. Nós somos uma família, vamos para o mesmo lugar, mas aqui na terra, às vezes, nós não conhecemos os nossos irmãos da mesma igreja, nós não sabemos da dificuldade que às vezes o irmão está enfrentando, está atravessando e tem essa dificuldade. Eu nasci em um lar cristão, nasci numa igreja adventista, me afastei por alguns anos, 17 anos fora da igreja. Depois de alguns anos eu voltei. Deus me livrou da morte 7 vezes. 2 vezes dela eu acordei, eu estava no quarto de uma aldeia, sem saber o que havia acontecido comigo. Hoje eu estou vivo aqui, pregando, porque Deus me concedeu esse privilégio. Quantas outras pessoas se afastaram dos caminhos de Deus e possivelmente tenham descansado ou morrido, sem ter tido a esperança de conversar com Jesus, colocar a sua vida em dias? Já não entramos no sermão ainda, mas já aproveitando para dizer que em 1976, pouco antes de morrer, Elvis Presley grava um hino, Help Me, socorre-me, o hino de aproximadamente 2 minutos e pouco, e ele dizia nesse hino, nas letras desse hino, para que Deus incluísse ele nos planos divinos, mas a riqueza, a fama, o poder falaram mais alto. Mencionávamos na lição da escola sabatina sobre espiritismo. Elvis Presley era fã de uma mulher chamada Madame Blavatsky, que escreveu muitos livros sobre o espiritismo. Na biblioteca de Elvis Presley, esses livros é o que mais estava, segundo a biografia de Elvis Presley. Mas havia alguns momentos na vida de Elvis Presley, ainda quando vivo, alguns relances, segundo a biografia também, que alguns momentos da vida dele de madrugada, ele convocava toda a sua equipe para que viesse onde ele estivesse, e eles oravam a Deus, e eles cantavam hinos. Uma das últimas aparições de Elvis Presley, por onde ele passava, era simplesmente lotada de pessoas. Em meio aos shows que ele fazia, ele cantava alguns hinos para Jesus. Mas Ellen White também nos diz que lá no céu, se lá estivermos, teremos surpresas. Talvez lá estará Elvis Presley, talvez estará o cantor Prince, que nasceu na igreja adventista do sétimo dia e morreu no ano de 2015. Elvis Presley nasceu na igreja batista. Katy Perry, que hoje é uma das cantoras mais bem pagas do mundo, nasceu no lar evangélico. Whitney Houston, Michael Jackson, dentre inúmeras pessoas, eles começaram a vida cantando dentro da igreja. Mas assim como nós estamos para adentrarmos no tema, e hoje nós vamos ler a história de uma mulher. Eu já fiz esse sermão em vários lugares, como eu nunca preguei aqui, então eu quis fazer esse sermão que eu já fiz quarta-feira na Central de Várzea Grande. Próxima vez que eu vier aqui, claro, será um outro sermão. A história de uma mulher, de 2 de Reis 4, de 1 a 7. Mas antes de lermos, vamos falar com Deus. Querido Deus, neste momento sua palavra estará sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e
Peço humildemente que eu seja um canal, que eu possa falar não de mim mesmo, que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E aqui em 2 de Reis 4, de 1 a 7, diz assim: a Bíblia intitula A Viúva e o Azeite, mas nós poderíamos dar outros títulos a esse contexto. Poderia ser uma mulher de oração, uma mulher bela aos olhos de Deus, poderia ser uma mulher que clamou por socorro. Mas vamos lá. 2 de Reis 4, de 1 a 7 diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Diz-me, que é que tens em tua casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que foram cheias as vasilhas, disse a seu filho: trazei-me ainda outra vasilha. Porém ele lhe disse: mamãe, não há vasilha alguma. Então o azeite se cessou. E o versículo 7 diz: então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão o resto. Quando a gente lê, a Bíblia relata inúmeros textos, versículos, mas existem algumas pessoas que tiram um texto fora do contexto e acaba se tornando um pretexto. Mas aqui nesses 7 versículos entendemos a história daquela mulher, desta jovem viúva, até aquele momento. Ela vai até um homem de Deus clamando por socorro, e a Bíblia menciona aqui que ela não vai em qualquer pessoa, ela não procura qualquer pessoa. Ela poderia ter procurado uma mulher especial também, ali naquele momento que havia muitas mulheres com princípios e valores, mas a Bíblia menciona que nesse caso ela foi até um homem de Deus, um homem idôneo com princípios e valores, e ela diz: meu marido, o teu servo, morreu. E ela segue dizendo: tu sabes que meu marido, o teu servo, temia o Senhor. E ela diz: veio o credor. E essa palavra a gente pode trocar hoje. E ela disse: olha, eu estava na minha casa junto com meus 2 filhos. Ela escutou alguém bater na porta, e quando ela abre, ela dá de cara com pessoas das quais ela não conhecia, eram angélicas. E ela vai até este homem, então, clamando por socorro. Ela estava em desespero, ela estava clamando por angústia. Eu fico imaginando uma jovem viúva com 2 filhos, não sei se era 2 meninos, um casal, como eu estou vendo aqui, essa garotinha, esse garotinho, mas a Bíblia menciona filhos. No período entre o povo de Israel, houve muitos reis. A Bíblia relata o nome de todos. Alguns foram bons, outros foram maus. A Bíblia menciona de um chamado Acabe. E Acabe conhecia a trajetória do povo de Israel até o momento em que ele assumiu o trono como rei de Israel. Ele ouviu a história de outros reis, inclusive a Bíblia menciona, e Ellen White complementa sobre o rei, humanamente falando, não houve antes e nem haverá depois, até a volta de Jesus, uma pessoa tão inteligente quanto o rei Salomão. E vocês sabem qual foi o erro principal do rei Salomão? A Bíblia menciona, Neemias 13, versículo 26.
foi casado com uma mulher que não era do povo de Deus. E agora aqui nós temos um rei chamado Acabe, e ele casa com uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher vem de outros princípios, de outros valores completamente diferentes da nação judaica, da nação israelense, completamente diferente da nossa cultura, dos nossos princípios como adventistas. E quando essa mulher vem de um país, procuração de outro país, com ela traz todos os seus deuses, todos os princípios sórdidos para dentro do povo de Israel. E a Bíblia menciona que esse rei Acabe era um rei opressor, sem princípios e valores, um rei que adorava imagens, um rei que determinou que a nação adorasse imagem, um rei que perseguia os cristãos, os profetas, que nós podemos dizer hoje que eram pastores. E estava aproximadamente no ano 852 a.C., após a morte do rei Acabe. Aproximadamente no ano 852 a.C., o rei Jorão era o rei de Israel nesse período, das quais governou a nação por 12 anos. Josafá era o rei de Judá e reinou por 25 anos a nação de Judá. E nesse período, nesse contexto que aconteceu a história com essa jovem viúva, havia ali uma escola de profetas, poderíamos dizer hoje, uma escola de teologia. Eliseu, o profeta Eliseu, era o professor dessa escola de profetas, que pouco atrás, alguns anos atrás, esse profeta Eliseu foi aluno da escola de profetas, das quais Elias era o professor. Essa mulher era a esposa de um dos discípulos dos profetas. Ela tinha acabado de perder o marido. E quando a gente estuda estes versículos, a gente começa a tirar algumas conclusões. A Bíblia menciona em Romanos 3:23, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3:10 diz que não existe nenhum justo sequer. Então nós entendemos que homens de Deus também cometem erros. Então nós entendemos que mulheres de Deus também cometem erros. E por quê? Porque nós nascemos no pecado, nós não somos perfeitos. Quando a gente estuda a trajetória de um homem chamado Moisés, que aqui nós podemos dizer o pastor Moisés, houve um período na vida desse homem, e nós podemos determinar a vida desse homem dividida em 3 partes: 40, 40 anos vivendo no palácio, 40 anos depois, até os 80 anos de idade, vivendo no deserto, e 40 anos depois, de 80 até os 120 anos, quando ele estava no deserto e ele percebeu que havia uma sarça, e a Bíblia menciona sarça ardente, aquela sarça estava ardendo em chamas, e quando ele se aproxima daquela sarça, ele ouve uma voz que diz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Era Deus que estava chamando Moisés, era Deus que estava prestes a fazer dele um líder, porque lá atrás ele não tinha completado ainda 40 anos, ele estava passeando em meio aos escravos, ele percebeu que um egípcio estava agredindo um do povo hebreu, e ele lutou com esse egípcio, ele matou. A intenção não era matá-lo, mas ele matou aquele egípcio. E teve alguém do povo hebreu que disse: quem é que te colocou como príncipe ou como líder sobre nós? Ele matou porque estava tentando ajudar aquele hebreu, mas teve outro hebreu que criticou: quem é que te colocou sobre líder sobre nós? E ele fugiu. Desde então, 40 anos se passaram. Agora Moisés estava com 80 anos, ele estava no deserto, e quando aquela voz diz: eu farei de você Deus, a Bíblia menciona Deus para Faraó, e aquela voz vai mais além disso: e teu irmão Arão, não se esqueça, o único homem na face da terra
que teve um profeta, chama-se Moisés, porque Deus diz: você vai ser Deus para Faraó, farei de você Deus para Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. E Moisés então conduziu aquele povo ao longo de 40 anos, o pastor Moisés conduzindo aquele povo ao longo de 40 anos rumo a Canaã terrestre. E eles passaram pelo deserto, e nós, como cristãos, hoje, nós estamos enfrentando os desertos espirituais da nossa vida. Mas lá na frente houve um momento que Deus falou com Moisés: fale com a rocha. E Ellen White disse também que não houve antes e nem haverá depois, até a volta de Jesus, um homem tão manso quanto Moisés. Mas teve um momento que aquele povo tirou Moisés do sério, e ao invés de ele falar com a rocha, ele golpeou a rocha. A rocha representava Jesus. Ele não pôde entrar na terra prometida. Deus levou ele até o monte e disse: Moisés, do monte Pisga, ele pôde observar a terra que o povo de Israel estava prestes a entrar, e Moisés não entrou. E Ellen White menciona que ao longo desses últimos 40 anos, Moisés conduzia o povo pelo deserto. Aquelas pessoas murmuravam o tempo todo contra Moisés e Arão. E Ellen White diz que após a morte de Moisés, se o povo soubesse exatamente o lugar onde ele havia sido enterrado, no monte, o monte ia se tornar um monte da peregrinação. Eles não davam ouvido enquanto Moisés era vivo, e depois de morto iriam adorá-lo. E ali Moisés não entrou naquele momento na terra prometida. Ellen White diz que se ele não houvesse golpeado a rocha, Deus teria levado ele vivo. Mas ele não entrou vivo. Mas depois, no monte da transfiguração, quem que aparece para Jesus lá, pouco tempo antes de Jesus ser crucificado? Moisés e Elias. O povo não ouviu Moisés. Quantas pessoas hoje, em um dia especial do ano, elas vão até o cemitério e levam flores para as pessoas, um ente querido que lá já está, e possivelmente aquela pessoa, quando vivia, ao longo da vida daquela pessoa que hoje está no cemitério, sequer ganhou um buquê de flor, uma rosa. E hoje no cemitério, às vezes, todos os anos, alguém vai lá levar. Direto eu vou para a Rua de Moura, Rondônia. Eu sou do sul do Paraná, a minha família hoje mora em Rondônia. Dezembro agora fará 5 anos que meu pai descansou no Senhor. Às vezes, meio sem poder, eu vou, porque lá estão minhas irmãs, a minha mãe, que lutou a vida inteira para que eu me tornasse um pastor. Ela lutou a vida inteira para que, aos longos desses 17 anos fora da igreja, eu voltasse para a igreja. A vida da gente aqui nessa terra é uma vida de lutas, orações, mas a minha mãe segue lutando e orando, porque eu tenho ainda 2 irmãs que hoje estão fora da igreja. Uma delas é a Marlene, talvez ela verá esse vídeo, e a Marlene já está voltando para a igreja. Ela continua cantando, tem um dom imenso, igual a senhora, para cantar, para trabalhar, para desenvolver os dons que ela tem, que são muitos dentro da igreja. Ela é boa nessa parte de liderança dentro da igreja. E ela está numa cidadezinha pequena lá, que só tem uma igreja, como aqui em Nossa Senhora do Livramento. E ela precisa regularizar agora o casamento, para ela voltar. Amém? Mas a minha mãe segue lutando, porque a minha irmã mais nova, Aline, também, hoje ela mora em Dubai, nos Emirados Árabes, precisa voltar. A minha mãe segue lutando, porque ainda tem 2 netos que precisam de voltar para a igreja. A nossa vida é uma vida de lutas. Estamos enfrentando desertos espirituais iguais àquele povo. O pastor Moisés conduzindo aquele povo rumo a Canaã terrestre. E a pergunta que eu faço a
Aquele povo que saiu do Egito, quantas pessoas entraram na terra prometida, na Canaã terrestre? Caleb e Josué. Os outros tombaram a terra. Não estou dizendo que eles não vão ganhar a salvação, mas não entraram na terra prometida porque eram terríveis. Mas agora aqui nós temos uma mulher. Mas quais foram o motivo que possibilitaram, talvez, que possibilitaram aquele homem a contrair essa dívida? Porque alguém queria levar os filhos para ser escravos. Significa que ele tinha uma dívida. Possivelmente uma linha de raciocínio. No período que Jesus viveu nessa terra, na mesma época viveu um historiador chamado Flávio Josefo. E em seus relatos, ele menciona que possivelmente esse homem que havia acabado de falecer se chamava Obadias. Em 1 de Reis 18, versículo 4 diz: porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50, 2 lugares diferentes, ele escondeu estes homens, e ali os manteve com pão e água. Houve um período de 3 anos e meio que não chovia sobre aquela nação. Era um povo de Deus, era um povo escolhido, mas era um povo que estava adorando outros deuses e não ao Deus do céu. E na nossa vida, nessa corrida cristã rumo a Canaã celestial, às vezes somos nós que levantamos um muro, somos nós que levantamos uma barreira entre nós e Deus, para que o Espírito de Deus não nos abençoe, para que as bênçãos não recaiam sobre nós. O problema está em nós e não em Deus. Foi falado hoje nos dízimos e nas ofertas. O próprio Jesus, ele fala: clamem a mim, testem-me, provai-me nisso, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. É lá de cima que Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, assim como estamos prestes a entender o que aconteceu com essa jovem viúva. Os dízimos, as ofertas, é isso que nós precisamos ser fiéis a Deus. No Antigo Oriente, as viúvas por si mesmas já eram muito vulneráveis à pobreza. A viúva de um profeta ficava ainda mais expostas, porque a família profeta, a família dos profetas, o esposo, a esposa e os filhos, eles viviam na provisão diária de Deus. E Eliseu conhecia o jovem esposo daquela mulher, e ela chegou ao profeta de Deus clamando por socorro. Mas na época, nesse período, havia um código ou uma lei, um conjunto de leis chamado Hammurabi. E quem foi que as criou? Aproximadamente no ano 1700 a.C., o rei, por sobrenome Hammurabi, foi o responsável por este código. Mas existia leis israelitas também. A lei de Deus, ela é tão séria que quando a pessoa começa a estudar profundamente, ela começa a entender. Os 40 autores que escreveram a Bíblia, que eles foram inspirados a escrever a Bíblia, eles todos se inspiravam no santuário. E aqui agora então no Êxodo 20 nós temos os 10 mandamentos, mas Êxodo capítulo 19, que é curto, Deus em um determinado momento falou com Moisés e disse: Moisés, eu vou descer no monte Sinai e ali darei a vocês os 10 mandamentos, que já existia, mas ele daria em pedras. Então Deus disse a Moisés, no capítulo 19 de Êxodo, diz: Moisés, tal dia que anteceda a minha descida no monte Sinai, 3 dias antes da minha descida, Deus disse: eu vou descer tal dia, 3 dias antes, que a congregação israelense estejam todas preparadas, prontas, suas vestes limpas, purificadas, que os casados não tenham relações nesses 3 últimos dias. Moisés, que nem o animal, que nem o ser humano, no momento em que eu estiver no monte, ouse
tocar no monte, ali diz que se tocaram, seria o quê? Fulminado, destruído, porque Deus, o Deus que estaria ali no Moisés. Então, em volta do monte, que era mais de 2 milhões de pessoas, sem contar os animais, Deus daria ali a Moisés os mandamentos. Olha como é coisa tão séria. No dia, em especial, Moisés sobe com alguns sacerdotes até uma altura para frente, só Moisés. Quantos dias Moisés ficou lá? 40 dias e 40 noites. Moisés desce, e quando ele chega lá embaixo, o povo estava adorando o quê? Um bezerro. Moisés quebra aquelas tábuas de pedras, e a Bíblia menciona 2 versículos só, 2 versículos que essas tábuas de pedras, com a lei de Deus, foi escrita com o quê? Com o dedo de Deus. Então Moisés sobe de novo, irmão, e fica lá em cima. Quantos dias mais? 40 dias e 40 noites. E já houve pessoas que perguntou: como Moisés se alimentou ao longo desses 40 dias? Diante de quem que Moisés estava? E esses 40 dias e 40 noites que Moisés fica lá, nós, como cristãos, como seres humanos, nós cometemos erros, somos falhos, nascemos no pecado. Às vezes falamos coisas que não devemos falar, às vezes fazemos uma brincadeira que não devemos fazer. Agora, vocês acham que esses 40 dias e 40 noites que Moisés fica lá, ele ficou brincando com Deus, conversando, ou sentado na praia como muitas pessoas fazem? Não. Ali foram dadas leis, estatutos, ordenanças, decretos, lei moral, lei civil, lei cerimonial. Foram mais de 600 leis. Por isso que Deus diz: lembra do dia de sábado. E agora em Deuteronômio 15, de 1 a 18, há uma ressalva, para que isso não fosse feito, para que ninguém fosse levado como escravo até pagar dívida, em um período de tempos de fome ou de grande necessidade. Mas havia uma situação naquele momento. O apelo daquela jovem viúva era urgente. Ela sabia que os filhos estavam prestes a ser levados. A separação era iminente. Não havia aparentemente uma solução. E ela vai até o homem de Deus e o relembra da vida piedosa que o marido dela levava. Tudo quanto nos aflige deve ser colocado primeiramente em oração. É por isso que Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos nos colocar totalmente debaixo da provisão divina. O sofrimento de perder o marido já era grande, quanto mais perdendo os 2 pequenos filhos. As perguntas que ficavam na mente daquela mãe: iriam ser escravos? Estariam eles nas mãos de quem? Fazendo o quê? Seriam maltratados? O que seria dos meus filhos? Ela batia no peito e dizia: meus filhos, minha herança. Os filhos nasceram e foram dedicados a Deus. Os filhos nasceram e até então estavam sendo criados com princípios e valores. Educado em Provérbios 22:3, instrua as crianças. A dor e o desespero dessa mulher era grande, mas Deus nunca deixa o justo desamparado. Após a tempestade, vem a calmaria. Após a tempestade, vem a mudança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela seguiu a palavra profética de Eliseu, e o óleo não cessou. E ele perguntou: o que é que você tem na sua cara, filha? Olha só, naquele momento, ela conhecia o profeta, mas talvez ela não tivesse ideia do quanto aquele homem era poderoso. E talvez hoje nós não tenhamos ideia do quanto nós somos poderosos. E a Bíblia nos dá o antídoto, Romanos 1:16. Quer ser pessoa ou pessoas poderosas? Basta lermos os Evangelhos. Romanos 1:16. Então ela está diante de um homem. Ela clamou por socorro
ali algum tipo de ajuda. Vocês lembram quando os apóstolos Pedro e João estavam adentrando uma das portas de Jerusalém? A Bíblia menciona a porta formosa. Ali diante daquela porta havia um homem com deficiência. Ele nasceu com aquela deficiência, ele não andava. Já estava com 40 anos. Aquele homem então pede uma esmola para Pedro e João, sem ter noção de quem eram aqueles dois homens que estavam entrando em uma das portas da cidade de Jerusalém. Haviam 12 portas na cidade. Aqui temos crianças, tem uma jovenzinha para que saiba as portas de Jerusalém. Não entrava e se saía por qualquer porta, não. Cada porta da entrada de Jerusalém tinha uma função. Não era qualquer porta que se entrava, qualquer porta que se saía, que não vem ao caso estudarmos agora. Enquanto ele estava entrando, aquele homem pede uma esmola. Na minha percepção, quando eu estudo o relato, eu acredito que aquele homem estava olhando para baixo com vergonha de olhar para eles, porque Pedro disse: olhe para nós. Talvez eles tenham pedido a esmola com a mão para cima e a cabeça para baixo. Pedro disse: olhe para nós. Então naquele momento eu fico aqui tentando imaginar a cena, aquele cara olhando para dois homens que eram guiados pelo Espírito de Deus. E naquele momento então Pedro falou: filho, ouro e prata nós não temos. Você está pedindo dinheirinho? Nós não temos. Eles não tinham, mas eram poderosos. Mas eles disseram: filho, mas o que nós temos nós te damos em nome do Senhor dos Exércitos. Se levanta o quê? E anda. A Bíblia menciona que ele levantou e andou. Deus curou aquele homem fisicamente e espiritualmente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Então, quando aquela mulher estava saindo, depois de perguntar o que você tem em casa, filha, ela disse: a tua serva não tem nada, nada. Sabe o significado de nada? A não ser, entre parênteses, uma botija com um pouquinho de azeite. Então, quando ela está indo, ele grita: ei, filho, não se esqueça, não se esqueça. Muitas vasilhas, não poucas, o máximo que você puder de vasilhas emprestadas conseguir, você consiga. Se fosse comigo hoje, ou com um de vocês nessa manhã de sábado, quantas vasilhas você pediria emprestada? Qual é o tamanho da sua fé? Porque a Bíblia diz que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, moveríamos montanha. A viúva clamava por socorro. A viúva estava procurando um homem de Deus. A viúva estava adiante de um homem. E já vou concluindo, para não delongar mais esse sermão. Eu acabei mencionando quarta-feira à noite sobre o saudoso pastor Enoque de Oliveira. Eu falei sobre outros pastores também, Henry Fainari. Eu acabei mencionando o pastor Hens e o pastor Voigt, que foi meu decano de teologia na Espanha. Não vou falar agora para não delongar a mais, mas aquela mulher, ela foi buscar socorro, ela foi pedir ajuda, mas a ajuda veio muito mais do que ela esperava. Porque quando ela começou a encher as vasilhas, os filhos iam colocando de lado e ela enchendo. Os filhos colocando de lado e ela enchendo. Houve um momento que ela disse: filho, trazei-me outra vasilha. Mas um dos filhos gritou: mamãe, nós não temos mais vasilha. Então a Bíblia menciona que naquele momento o azeite se cessou. Eu fico imaginando então, para que os irmãos saibam, naquele período que foi relatada essa história, era raro as pessoas que tinham azeite em casa, eram pouquíssimas. Azeite naquele período era sinônimo de quê? De prosperidade. Ela vai até um homem de Deus. Quando aqueles homens saíram da casa diziam que voltariam para pegar os filhos, ela cai de joelhos e clama a Deus, abraçar os filhos. Talvez a oração seria: Senhor, perdi meu esposo, que seria em breve um profeta, um pastor.
Dedicamos os nossos filhos para o Senhor. Não estou aqui cobrando o Senhor, estou pedindo socorro. E após aquela oração, ela beija os filhos. Eu acredito que ela beija os filhos. Ela deve ter deixado os filhos em casa e vai até o profeta. E ali ela expõe o profeta o problema que ele estava dizendo. Então o profeta disse: o que você tem em casa? Azeite. Deus usa o que nós temos para fazer a transformação. Então, quando ela enche tudo, que ela volta até o homem de Deus, e ela diz: olha, todas as vasilhas que eu consegui emprestadas encheram. O profeta então diz: olha, filha, vende o azeite, paga a sua dívida. Você e seus filhos viveram no resto. Estava prestes a se tornar uma empreendedora. Já descansaram? Quantas pessoas que vocês conheceram ao longo da vida de vocês, que hoje já descansaram no Senhor? O reencontro que vai ser. Ellen White, O Grande Conflito, página 636 em diante, menciona o reencontro que haverá. O reencontro que haverá quando Jesus voltar ao toque da 7ª trombeta, que essa viúva ressuscitar. Talvez ela viveu o suficiente para ver os filhos crescerem e talvez casarem, terem netos. E na volta de Jesus, a primeira pessoa que ela vai ver vai ser um anjo da guarda. Verá Jesus, ela verá o esposo e talvez ela vai dizer: olha, esses são os filhos. Mas quando vocês faleceram, homens foram lá em casa atrás de dinheiro. Eu não tinha. Talvez eu imagine ela conversando e queria levar nossos 2 filhos para serem escravos. Mas eu fui procurar o seu professor, um homem de Deus, um homem com princípios e valores, um homem que uma reputação elevada. E ele me indicou, ele me mostrou o que eu deveria fazer e eu fiz. E ela começa a contar as bênçãos. Por um tempo vai poder, rápido. E depois a gente não vai lembrar de mais nada dessa história, desse mundo. Enquanto eu não preparo, e no final, se eu não lembro de cabeça, que nós possamos meditar da história dessa mulher. Agora vai fazer 5 anos que meu pai descansou no Senhor. Eu me lembro que eu desci de Lucas do Rio Verde e fui para a Rua de Moura para fazer o fúnebre de meu pai. Passamos a noite toda na igreja. A minha sobrinha na época tinha 3 anos para 4. Ela fez, agora em setembro, 8 aninhos. E a minha irmã, na época, falou muito sobre Jesus, como o vovô ressuscitaria. Falou lá no toque da 7ª trombeta. Então eu estava bem onde eu estou aqui, o corpo do meu pai, eu estava ao lado da cabeça do meu pai do meu lado direito. Quando eu estava falando, ela veio, puxou o terno e disse: tio, é o toque da 7ª trombeta que o vovô vai despertar, né? Naquele momento eu parei por um instante, eu segurei firme e continuei falando. E eu disse ali naquele momento, em João capítulo 11, Jesus falou para Lázaro dorme, mas irei para despertá-lo. Então eu troquei e disse que o nome do meu pai era João Procópio. Em João 11, versículo 11, Jesus disse: João Procópio dorme, mas muito em breve eu irei para despertá-lo. Os meus filhos estão dormindo, Jesus está dizendo, mas em breve, ao toque da 7ª trombeta, é a última, 1 Tessalonicenses 4,16, e irei para ressuscitá-los. E termino com 2 versículos para que os irmãos não se esqueçam. Isaías 55, versículo 6 fala que nós devemos buscar Jesus hoje, agora, enquanto nós podemos encontrar. Busque-me enquanto eu posso ser encontrado. E o cumprimento de Isaías 55, 6 está lá em Tiago 4, versículo 14, que diz que a minha vida, que a nossa vida era como a neblina, era como a fumaça, como a nuvem que você vê por um instante e já não vê mais. Quem nos garante que de hoje para amanhã nós estaremos vivos? O planeta hoje
A cada segundo morrem quase duas pessoas. A cada segundo morrem quase 2 pessoas. Mas o importante hoje, para que os irmãos saibam, não é a volta de Jesus, é como está a sua vida se Jesus voltasse hoje. Que nós possamos meditar, que nós possamos ter a certeza. Quando o irmão quiser colocar, pode colocar. Que nós possamos ter a certeza de que Jesus está voltando. Mas um dia eu quero olhar para o céu e dizer: esse é o Deus das quais eu aguardava. Vamos nos colocar em pé? Eu quero dizer, eu quero ver Jesus voltar. E eu acredito que todos que estão aqui, sem sombra de dúvidas, querem ver Jesus voltar. Eu quero ter essa oportunidade. Aleluia, o seu reino vem fundar. Vamos meditar e cantar com muita força assim. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, nos abençoado e nos protegido. Obrigado, Senhor, por permitir que nessa manhã de sábado pudéssemos aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Que o Espírito Santo de Deus faça-se morar em nossas vidas, em nossos corações. Que nós possamos permitir que o Espírito de Deus guie nossas vidas. Que nós possamos ser um arauto do Evangelho. Que nós possamos cumprir a missão que é ir e pregar o Evangelho. Muito obrigado, Senhor, que nesta manhã de sábado eu pudesse estar aqui na igreja de Nossa Senhora do Livramento e estar conhecendo mais alguns irmãos, que eu sei que eles farão parte desse grupo de pessoas que estarão indo rumo a Canaã Celestial. Que cada um deles que se encontra aqui neste momento não ousem faltar de festa, nesse banquete que haverá no céu, que já está preparado para cada um de nós. Por isso, Senhor, pedimos humildemente: dê-nos sabedoria e inteligência, dê-nos poder para que nós possamos tomar decisões, que cada dia, a cada momento nós possamos tomar decisões, e a principal delas é caminhar o mesmo caminho que o Senhor caminhou, esse que nos levará para as mansões celestiais. Humildemente, Senhor, peço uma bênção especial a cada um dos irmãos, membros desta igreja. Peço uma bênção especial aos diáconos, às diaconisas, aos anciões, às anciãs que porventura virão a ser nomeadas. Em especial, Senhor, peço uma bênção especial ao pastor distrital, à família pastoral. Que cada um deles, sendo líderes ou membros de igreja, com um só propósito, possam se preparar e se qualificar. Todos os dias eles possam tirar o seu passaporte, que dará acesso às mansões celestiais. Que Teus santos anjos estejam conosco agora, ao regressarmos aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém.